Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, uma excelente boa noite! São agora 18 horas e 34 minutos, horário de Brasília, do dia 15 de outubro de 2018. Um grandíssimo abraço a todos os professores. No dia de hoje é o dia de vocês. Aproveitem, comemorem, curtam. Esse dia é muito especial porque a gente sempre tem algum professor, algum mestre para nos dar o suporte, para a gente alcançar o espaço, né, que a gente tanto batalha ao longo da vida para conquistar. Um beijo, meu amor. Obrigado pela participação. E eu começo já dando esse grande parabéns aí ao Dia dos Professores, eles que nos ensinam tanto aí ao longo da vida e dedicam realmente, superam adversidades e com muito esforço, às vezes com muita luta, para poder exercer o seu direito de educar e a sua vocação. Então, um grande parabéns a vocês, vocês são verdadeiros guerreiros em um Brasil que não dá tanta importância ainda, mas haverá de dar porque vocês auxiliam na construção do futuro desse país. E cada vez mais precisaremos de vocês, educando com todo o seu amor e carinho a todos nós, nossos filhos e assim por diante, beleza? Então, dando continuidade aqui, nós vamos falar do fechamento do mercado, passando as informações relativas aí ao que aconteceu no dia de hoje, de dados econômicos norte-americanos, parte gráfica de Ibovespa, cenário para alguns papéis que ficou bem complicado, como o caso de Smiles no dia de hoje. Também vamos falar de Gol. Hoje foi uma grande movimentação, foram esses dois papéis. Além da pesquisa que saiu na parte da manhã com relação a pesquisa eleitoral com o Bolsonaro, e também vai ter coisa para sair hoje, pesquisa do Ibope, e por isso o mercado também ficou bem modorrento e até de certa maneira descolado do cenário mundial, que ficou bem zonzo, bem tonto, com Ásia negativa, Estados Unidos negativo e Europa aí positiva, mas leve, sem muito peso, sem muita força. Beleza, galera? Então, peço para que você, desde já, indique para um amigo seu, marque-o e faça com que a nossa jornada aqui, também de educação financeira, de conhecimento para investimentos, possa ter continuidade e crescimento, que é um grande fator relevante. Vamos procurar disseminar aí a cultura de educação financeira para o máximo de pessoas possíveis, eu fazendo aqui a minha parte, contribuindo, e você compartilhando, combinado? Boa noite, Sebastião, fico muito feliz de você estar participando aqui do nosso fechamento. Então, sem mais os lero-leros, sem mais as conversas, vamos direto para os números, porque eles sim falam aí diretamente o que ocorreu com o nosso mercado, e foi um mercado de Ibovespa positivo no dia de hoje. Ficamos aí com 0,52% de alta aos 83.359,76 pontos. Um volume gigante de 20,34 bilhões, mas vamos dar um corte aí de 6,1 bi, que foi somente de vencimento de opções, ou seja, tivemos na verdade um volume de 14,24 bi, que é um volume que eu já considero como excepcional, é acima da média de volume anual de arte para o nosso mercado. E com um índice rodando dessa maneira como rodou, o vencimento de opções também ajudou a sustentar. E o grande destaque do vencimento de opções foram as opções de compra. As opções de compra volume do dia. Então, por isso também as pessoas ficaram bastante de olho aí no fluxo e na movimentação de Petrobras no dia de hoje. Agora, como eu já comentei, hoje à noite temos aí pesquisa do Ibope. A pesquisa que saiu de manhã, praticamente na madrugada ali, demonstrou que o Bolsonaro está com 18 pontos de vantagem para o Haddad. A gente está falando uma diferença de 59% a 41%, ou seja, uma distância irrelevante, uma distância considerável. E o mercado, eu digo que vem precificando essa conta, vem precificando essas questões. E eu falo para que todos tomem cuidado, porque isso faz com que o Ibovespa comece a ficar um pouco perigoso. Normalmente já seria e já ficaria por causa das questões só de eleição, e já estamos no segundo turno, então deixa o mercado com uma volatilidade muito grande, mas com 18 pontos de vantagem, cada vez mais cresce as possibilidades de estabilidade
ou até possível crescimento de Haddad pequeno, porque a gente está falando que tem uma distância gigantesca se abrindo, isso de acordo com as pesquisas que estão sendo divulgadas, gosto de ser bem claro. Então, se vir qualquer coisa de diminuição do crescimento do Bolsonaro ou um possível crescimento do Haddad nas próximas pesquisas, mesmo que pequeno, pode causar instabilidade ou chamar venda. Isso ficou bem caracterizado por dois fatores de hoje que eu peço que vocês fiquem de olho para amanhã. O índice futuro, depois que quando termina a nossa bolsa às 5 horas, você ainda tem 1 hora de negociação com os índices futuros e eles fecharam negativos em 0,46, o índice futuro de contrato cheio, e o mini índice em 0,57, 0,67 na verdade. E isso aí já causa por si só uma tensão, porque você tem essa dicotomia, essa variação. Então, já é algo para se chamar a atenção. E outra coisa é a parte gráfica do Ibovespa. A parte gráfica do Ibovespa, mais um dia, a gente chegou a estar durante o dia com uma alta forte, uma alta de 1,67%, ou seja, foi uma alta bem pesada. A gente chegou a estar durante o dia 1,64%. E isso aí chegamos quase próximo à resistência de 84.500, que eu vinha comentando na abertura do mercado. E se chegasse a 84.500, ainda tinha uma esticadinha para 84.700. Se fechássemos acima disso, a gente abriria espaço para mais altas, ou seja, uma probabilidade maior de crescer. Boa noite, Cizinho! Grande abraço, meu querido! A gente continuaria com essa tendência de recuperação altista para rumar aos 87 mil novamente, que foi o último pico bem recente. Agora, como a gente não conseguiu e veio perdendo força ao longo do dia, os papéis abriram com boas altas e foram reduzindo as suas altas ao longo do dia, a figura que ficou chama, principalmente se furarmos essa região de 83.300 pontos e se perdermos os 82.600, que foi a mínima de quinta-feira, vamos chamar venda para os 81.800, que é o grande suporte que a gente tem recente, mas não é o maior. O maior é a região de 80.000, 80.500 que eu comentei também com vocês. Ou seja, temos duas barreiras, dois suportes relevantes que podem chamar compra. E o primeiro é o 81.800, se virmos a cair até lá, se não vir uma notícia maravilhosa, se o Ibope não sair espetacular para Bolsonaro, temos essa chance de queda. Se cair, 81.800, perdeu 82.600, 81.800. Perdeu 81.800, a gente engrossa até a região de 80.000, 80.500. Beleza? Então, monitorem esses pontos. E aí, óbvio, os papéis mais afetados, Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Itaú, Eletrobras, os ativos que têm maior peso, maior relevância na nossa carteira do índice Ibovespa. Então, é para se ficar de olho. A gente teve hoje uma alta bem forte para a Eletrobras, face a questões aí do governador, do Zema, que é mais voltado para a questão de privatização da CEMIG, que foi uma das que subiram bem hoje. A Eletrobras, ela continua também nesse mesmo foco, foi uma alta de hoje por causa das questões de declarações dadas pelo Bolsonaro, que falavam bastante a respeito de fazer algumas privatizações de partes dela, mas deixar a transmissão dentro, ou seja, querem continuar com a questão de distribuição, botar a parte de privatização, a venda, a parte de geradoras aí, vão olhar, algumas coisas podem, outras não. Enfim, melhorou um pouco o discurso, que antes estava de tipo não privatizar, para vamos privatizar algumas coisas, e aí o mercado deu uma respirada e ela performou bem. Mas é muito sensível às declarações e principalmente a se Bolsonaro continuará crescendo nas pesquisas ou não. E aí, como eu falei com vocês também, Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Itaú, esses ativos vão sofrer bastante ou se beneficiar bastante de altas ou baixas dele. E aí, com relação, só para a gente fechar o índice, são esses pontos, eu vejo um viés um pouco mais voltado para a baixa, que pode, e aí, se confirmar com essas questões aí de Bolsonaro perdendo força, ou algum fator externo bem pesado, como o intensificamento dessa questão de guerra comercial de China e Estados Unidos, uma piora, uma deterioração no cenário europeu, com a questão das guerras ali entre Roma e Bruxelas, a Itália com a questão do seu déficit orçamentário sendo ampliado, a União Europeia falando que ela está descumprindo um acordo anterior. Então, tudo isso
precisa ser levado em conta, e amanhã, na abertura, eu vou passar essas informações mais dissecadas, que a gente já vai ter um cenário mais montado, mais claro, e aí sim a gente pode traçar um patamar bem mais solidificado. Mas por hora o viés é mais voltado para a baixa do que para a continuidade. Só digo que se recuperar e for acima de 84.500 pontos, 84.700, a gente volta a olhar com mais carinho o cenário de alta e compras em papéis. Beleza? Agora, falando de cenário internacional, a gente que viu aí o dólar não só lá fora, aqui também a gente chegou a ter uma forte queda, uma queda de 1,18% no dólar, foi a 3,7342, então foi uma quedinha bem relevante e isso, de certa maneira, acabou auxiliando a Europa, que acabou fechando num campo positivo, mas os Estados Unidos acabou entrando numa seara de negatividade com aquela briga de juros norte-americanos, sim ou não, e os dados de venda de varejo que pipocaram lá em núcleos de venda de varejo decepcionaram. Se a gente tivesse um cenário um pouco melhor... Perdão, pessoal. Se a gente tivesse um cenário um pouco melhor com relação às vendas de varejo e o núcleo de vendas de varejo, cenário positivo, os dados vindo positivos, a gente teria sim um mercado com uma queda bem mais relevante até, porque aí você teria a projeção de alta maior da taxa de juros e não foi o que aconteceu. Os dados vieram fracos e aí você acaba trazendo um enfraquecimento de dólar, o recurso entra mais em países emergentes, porque entra um cenário de maior tomada de risco, porque se as taxas de juros não sobem tanto dos títulos de renda fixa norte-americanos, os treasuries, que atraem o mercado por serem os mais seguros, os investidores do mundo inteiro consideram eles como os mais seguros do mundo. Eles, como ficaram hoje nesse cenário de dados negativos, não conseguiu fortalecer uma maior alta disso, porque se você tem um crescimento forte da economia norte-americana, isso leva uma propensão ao aumento de taxa de juros, porque podemos aumentar a inflação, e como as vendas do varejo eram relevantíssimas para isso, mostraria esse fluxo, se as pessoas estavam comprando mais ou não, havia a estimativa de crescimento e não ocorreu, e isso aí deu uma pesada no mercado norte-americano, como um todo, numa visão de que tipo, pode não ser uma Brastemp. E aí, o que já não estava legal piorou, porque como acabou afetando os papéis de lá, nem a questão da queda em si dos treasuries, dos títulos, do valor, do quanto estavam pagando os títulos de renda fixa, serviu para equilibrar. Então acabaram caindo, dando continuidade ao sell-off. Os papéis tinham reagido sexta-feira, dado boas subidas no mercado norte-americano, principalmente no setor de tecnologia, Nasdaq, que tinha dado uma boa subida sexta-feira. A gente aqui, por conta, as ADRs também subiram forte lá na sexta-feira. O índice Brasil Titans, que reúne as 20 maiores ações cotadas na Bolsa dos Estados Unidos, nossas, fecharam com uma alta de 2,41%, por isso até também houve esse reflexo positivo, porque a gente ficou com esse delay. Sexta-feira teve pregão lá, aqui não teve, então refletiu um pouco hoje por baixa, e Nasdaq 0,88% de baixa. Fecharam os três em queda. O S&P 500 VIX, pra vocês terem uma ideia, fechou numa estabilidade surreal, 0,05 de baixa, mas miserável. O cenário para lá ficou bem confuso, bem perdido. Não sabiam se compravam, ou se casavam, ou se compravam uma bicicleta, o que rodaria por lá. No mercado alemão e no europeu como um todo, DAX na Alemanha 0,80 de alta, fechando uma alta boa. FTSE 100 na Inglaterra 0,46% de alta e o CAC 40 da França 0,02 de baixa. Mostrando aí a instabilidade do cenário. Boa noite, Michael. Bem-vindo ao fechamento de mercado. O Eurostock 50 fechou com uma leve alta aí de 0,53%, ele que é um conglomerado, como se fosse uma média dos mercados das ações da União Europeia como um todo. E eu já tinha passado de manhã o mercado asiático, que tinha fechado majoritariamente em baixa, com receios da guerra comercial afetar um pouco mais do que se espera, porque o Banco Central chinês ainda não tomou as medidas que foram digamos, levantadas ou que se espera. Só a questão do compulsório não foi o suficiente para animar os investidores, então
Tome-lhe continuidade do cenário de sell-off, de vendas pesadas por lá. Agora, indo diretamente aqui às questões de maiores altas, baixas, maiores volumes, mais negociadas, e depois a gente entra na parte gráfica. Maior alta, como eu já havia antecipado, foi a Eletrobras ordinária, R$ 21,00, 6,49. Elet meia, Eletrobras 6, 25,33, 5,58 de alta. A gente teve aqui a Gol dando R$ 14,26, 5,31. Isso aí por causa das notícias fortíssimas hoje que correram um cenário entre Gol e Smiles. Ela figurou como uma das maiores altas e a Smiles foi a maior baixa disparada. Eu vou relatar aqui, a gente vai varrer um pouquinho graficamente essas duas empresas. Mas o grande fato, já passando para vocês, é a questão de que a Gol vai fazer uma reestruturação societária, vai adentrar no novo mercado, ou seja, vai migrar as ações preferenciais para ordinárias, vai ficar somente com as ordinárias. E nisso, eles falaram que não vão renovar o seu contrato com a Smiles. Isso já havia sido um movimento feito pela Latam, a fusão da LAN com a TAM, quando disse que não iria renovar com a Múltiplos. E isso fez ali todo um cenário de que se voltasse, meu Deus, vai acontecer o mesmo com a Smiles. O papel caiu forte. Depois, ele conseguiu recuperar, voltou a 55, 56 reais, porque achavam um ativo, a maioria das casas de análise achavam um ativo muitíssimo barato, um ativo dado, e principalmente pela questão da remuneração de dividendos, que queria pagar 100%, então tinha um potencial de crescimento ativo de 100% até muitas áreas de análise, muitos mesmo, e instituições financeiras comentando que o papel era a grande barganha, e tá aí a grande barganha, né? O papel desceu a ladeira pesado com essa notícia. Óbvio, ninguém poderia esperar, mas havia um movimento nesse setor voltado para essas questões de encerramento ou incorporação, que é o que pretende a Gol fazer, incorporar, fazer uma oferta pública de fechamento, ou simplesmente colocar ações em troca para os acionistas. Fato é que o ativo derreteu, foi a maior baixa, é a maior baixa do ano e foi a maior baixa do dia de hoje. É a maior baixa do ano na carteira do Bovespa, ninguém supera ela. A gente está falando, galera, de praticamente 40% de baixa para um papel em um dia. Você tem noção do que isso poderia provocar nas suas finanças se você tem seus recursos todos concentrados ali ou uma grande parcela deles? É isso que está acontecendo para os acionistas todos aí da Smiles no dia de hoje. Uns com maior parte, outros com menor parte, não importa. Se você tem ação da Smiles, você deve estar bem chateado com esse cenário de queda absurda, surreal, gigante, por causa dessa notícia. E não teve, digamos, nem tempo de se preparar porque foi uma notícia que já amanhecemos com ela e o mercado já abriu em leilão, batendo forte no papel, abrindo ali a faixa de 38, 37 reais, e não deu chance de recuperação ao longo do dia, só desceu mais a ladeira. A gente vai dissecar um pouco para você essa informação. Dando continuidade aqui, MRV 12,75, 4,25 de alta, Usiminas 9,69 com 4%, na sequência Taesa, Klabin, mesmo com o dólar caindo, ela que tem uma parte da sua receita atrelada ao dólar, outra também real, então ela consegue mesclar um pouco dos dois cenários e por isso ela acabou performando bem. Papel também que já havia caído bastante recentemente aí, seguindo seus pares, por assim dizer, Suzano e Fibria. Vale 3, 57,72, mesmo com um cenário negativo para o minério, a notícia de, digamos, de uma produção maior de 10% auxiliou a Vale a dar essa recuperação, mas pode vir também a questão de dólar continuar em queda, ela tem receita em dólar, e o minério dá essa quantidade de queda, então vejo uma alta meio voltada para a questão do vencimento de opções, muito mais do que propriamente o ativo estar indo bem e graficamente não está demonstrando tanta força assim. Tem algumas coisas que a gente vai dissecar. E Petrobras 25,80, 2,01 de alta. O ativo aí ficou brigando para se sustentar acima de 26, mas não conseguiu. Maiores baixas Smiles, como eu já havia comentado, esse é o preço de fechamento do after dela, 32,14, 37,98 de baixa para o ativo. Estácio 21,29, performando novamente uma das maiores quedas aí do dia, então peço bastante atenção para quem está com esses papéis. Eles estão oscilando muito, o setor de educação com uma volatilidade altíssima nesses últimos períodos, então
carece bastante de cuidado. Croton foi a terceira maior queda, 3,94 de baixa, e aí é o que eu venho comentando. Esses ativos estão com uma oscilação muito forte, o mercado tentando aguardar ou definir como pode ser esse cenário, o que o Bolsonaro vai fazer com relação a esse setor, o que digamos, até o Haddad pode fazer. Então a gente está literalmente aí dissecando e a volatilidade é muito alta sobre o que cada um pode fazer e o que literalmente esse setor vai apoiar. Se vai apoiar mais voltado a Bolsonaro, está com maior chance de vitória hoje pelas pesquisas, ou Haddad. E aí qual tipo de planejamento para esse setor? Então está oscilando muito, está uma loucura. Ultrapar 38,75, 3,55 de baixa. Você vê que as baixas também foram fortes e por isso eu vejo o dia bem equilibrado e o viés mais voltado para baixa para o Ibovespa. Fleury, Pão de Açúcar, BR Malls, Cosan, Eco Rodovias e Múltiplos, e Multiplan, na verdade, fechando aí as maiores baixas do dia de hoje. Maiores volumes, o top 3 a gente teve Petrobras com volume gigante de 2.388 milhões de reais. Vale 3 com volume de 940 milhões, quase chegando na marca de 1 bi. E Itaú fazendo aí 0,54 de alta, 865 milhões de reais. Agora, mais negociadas, top 3 a gente teve Petrobras, que foi aí com 73.200 negócios. Usiminas, 38.549 negócios e JBS, 38.434. Você vê que ativos que não têm o costume de ser os mais negociados hoje performaram bem, superando Vale, superando Itaú, Banco do Brasil, Semig até, como eu falei, está ali entre as maiores, mas tem entre as 10 mais. Ela teve uma alta de 1,47, 10,30, 34.655 negócios. E vamos começar pela Semig, o ativo que tentou bater na região de 10,80, que foi a última máxima dela recente, formou uma figura de topo duplo, porque hoje foi 10,75 na máxima, não sustentou a pressão e acabou caindo, fechou numa alta, mas caiu aí bem forte nessa questão de 10,75 para 10,30. Pode chamar um pouco mais de queda pela formação gráfica e principalmente se a gente perder a mínima de 10,24 de hoje, o papel pode abrir uma quedazinha para 10,15 e até mesmo aí R$ 9,85. Então, olho para esse ativo. Para a questão de recuperação e de alta, não tem jeito. Só compra esse papel acima desses R$ 10,80, R$ 10,81, aí eu volto para esse ativo com vontade, volto para esse ativo para comprar. Então, não rodou, não performou nesse nível, esquece, estou fora dele. Não entro nesse papel de jeito maneira. Agora, falando aqui de Gol, todo mundo esperando a questão do que esse papel pode fazer, o que ele não pode. O ativo chegou a 14, quase 14,50 na máxima de hoje, 14,46, e vejo compra acima dessa região, com o primeiro objetivo aí bem claro na faixa de R$ 14,65, 14,70, e conseguindo romper essa barreira, a gente engata uma pressãozinha de compra mais relevante que vai buscar a média de 200 em R$ 15,15, que é onde está nesse momento. Então, passou de 14,50, 14,70 e depois aí vai correr para a faixa de R$ 15, 15,15. Lembrando que o último pico dela recente foi R$ 15,08. Parte de baixa, se o negócio engrossar para a Gol amanhã, a gente vê aí assim como foi o movimento de hoje. Perdendo 14, chama a venda para 13,70 e mais aí para a região de R$ 13,50, 13,60. Beleza? Agora, Smiles, papel que detonou, papel que se arrebentou forte no dia de hoje, deixou muita gente aí nervosa, deixou muita gente tensa. E isso aí, boa noite, mãe! Maravilha, obrigado pela participação, excelente noite. Com relação aí ao cenário baixista que a gente tem aí para Smiles, que foi muito forte, foi muito relevante no dia de hoje, ela saiu, se fosse somente em questão de abertura e fechamento de hoje, de 37,50 para 32, a gente já estava falando já de somente nessa brincadeira uma queda relevante, de praticamente aí R$ 6, quase falando de 20% só de queda nessa brincadeira durante o dia de hoje. Agora, se falarmos aí do preço de fechamento, que a gente bota aí mais 20% para cima,
aí o negócio fica realmente bem complicado, porque o fechamento de quinta-feira ficou na região de 51,83. Então, essa linha, essa queda não demonstrou nenhum sinal de reversão. Então, já a primeira coisa, não vejo sinal de reversão. Márcio, mas não tem aí uma projeção que pode? Pode. A gente tem os níveis de suporte, mas eu estou falando já de gráfico mensal, né? Que aí a gente olha o cenário já bem mais distante. E ela tem um suporte que fica na faixa, e mais claramente, a mínima dela hoje foi 30,86, fica nessa região de R$30, né? 30,50, 30,70. Então pode dizer que ela tocou um fundo. E temos aí um fundo para esse papel. Se vir a perder esses R$30,84 que foram configurados no dia de hoje, aí a gente vai chamar uma queda um pouco mais relevante para esse ativo, podendo cair para a região de 27, então é para ficar bem receoso se vir a perder essa mínima aí de R$30,86, 30,70, beleza? Agora, o que ele pode fazer para ensaiar uma recuperação? O que esse ativo pode provocar se começar a andar? Se ele começar a andar, primeiro ponto ele vai buscar na região de R$34,50, R$35. É onde a gente tem aí uma resistênciazinha, que é bem antiga. Estou falando da resistência que vai pegar 2016, 2014, só para vocês terem ideia do que eu estou varrendo de tempo gráfico. Conseguiu passar dessa região, beleza, a gente pode voltar para a região de 38. E um pouco antes disso até a gente tem uma resistência que fica na região mais propriamente de R$34,20, ou seja, a gente tem R$34, R$34,20, depois praticamente os 35, para aí sim depois a gente engatar uma recuperação para 38. Então, esse é o ponto, tem muita água para rolar ainda para esse ativo. Vamos ver como que ele vai se comportar no dia de amanhã, se vai ter mais alguma notícia relevante para esse ativo, mas são esses pontos que vocês podem monitorar. E a galera de Day Trade pode se aproveitar de alguma maneira disso, de uma formação gráfica em 15 minutos, em 1 hora. E aí eu digo em 15 minutos, 1 hora, que vai trazer um pouco mais de nitidez, sem tantos pontos falsos, para que você possa se orientar melhor aí no mercado, beleza? Falando de Petrobras agora, a gente tem aí Petri 4 como ativo, tentou fazer uma recuperação, não conseguiu, deixou uma figura que chama mais queda do que alta. Então, se a gente tiver uma perfuração desse nível de R$25,50, R$25,30, como eu já venho comentando, já falei na abertura, falei no fechamento de quinta, a gente ganha a condição para voltar a R$24,50. E se quiser engrossar, mesmo engrossar pesado, a gente pode cair até para a faixa de uns R$23 aí, galera. Então, olho para esse ativo. Somente eu vejo recuperação se a gente conseguir ganhar fôlego acima de R$26,30. Eu já tinha comentado na abertura, reitero isso. Acima de R$26,30, fechando acima desse nível, eu vejo condições melhores aí para o ativo da Petrobras engatar. Beleza? Então, até lá, fora, nada de compra e mais olho para venda. Com relação a Vale, o papelzinho que chegou a 58,45 na máxima, é uma resistência relevante essa região de preço de 58,40, 58,30, eu sempre falo nelas, e conseguindo romper, ainda fica uma margenzinha para 58,70, então somente acima desse nível eu volto com compras para esse papel, rumando para a região de 59,80, R$60, e depois pode voltar para o último pico. Abaixo disso, e foi aí onde ela praticamente encerrou, 57,72, a média de 8 passando de cima para baixo nela, pode nos levar novamente a voltar à região de 57, 56,80 e depois aí o último fundinho, 55,80, 55,60. Beleza, galera? Então são os pontos aí de suportes e resistências para esse ativo. Fechando com o Banco do Brasil que deixou meio perdido, né? Meio mambembe papel hoje, deixou uma figura de indefinição forte, que não diz nada, pelo contrário, como eu falei, a figura de indefinição, o canal pode tanto ensaiar uma recuperação, se eu conseguir furar essa máxima de 38,50, pode voltar para a faixa de 39,30, como se vir a perder aí a mínima de hoje de R$ 37,40, pode chamar uma quedinha para a região de 37 até 36,50.
Beleza, galera? E aí, eu tô recebendo aqui o pessoal pedindo para comentar a respeito de Estácio. Estácio é o seguinte, galera. Estácio, o papel aí vem de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 7 pregões de baixa. 7 pregões de baixa relevante. O papel tava na faixa de R$ 27,15 da máxima e hoje R$ 21,29, ou seja, olha o tamanho da queda que esse ativo teve. E aí isso eu tô falando praticamente desde o iniciozinho do mês para cá, só desceu a ladeira. A primeira semana até que foi positiva, mas do dia 8 de outubro para cá, paulada forte. Para por aí, Márcio? Pode, mas eu vejo ainda espaço para mais queda. E mais queda até onde? Mais queda até a região de R$ 20, R$ 19,90. Que aí a gente teria a formação de um fundo duplo lindo, um fundo duplo maravilhoso, que poderia startar, ou seja, iniciar uma nova tendência de recuperação do papel. Ou se perde uma tendência de baixa aí bem relevante. Então, ainda não vejo momentum de compra para esse papel, até porque a figura de hoje demonstra continuidade da tendência de queda. Somente se a gente tivesse uma recuperação aí que viesse a começar a rodar para a faixa de 22,50 para cima, começaria a olhar com bons olhos. Até lá, eu ainda estou baixista. E somente se desse amanhã uma queda forte, depois começasse a recuperar, deixasse uma figurazinha de cruz, ou uma cruzinha um pouco mais para cima, um fechamento lá verdinho, positivo, fechando acima do que abriu, aí a gente pode olhar também com mais carinho. Até lá eu vejo esse papel com condições de mais queda e mais queda startando abaixo de R$ 21. Furou R$ 21, a gente pode cair em 20,70 e depois, como eu falei com vocês, essa faixa aí de R$ 20,50, R$ 20, com fundo máximo e na parte de 20,02 para ser mais preciso, beleza? Aí eu olharia com carinho como é que ela vai se comportar para ensaiar uma comprinha nesse papel. Então ainda aguardem um pouco, ainda não desenhou nada. Todas as movimentações delas médias, todas estão batendo de cima para baixo, então o cenário está bem negativo. Média de 200 está a quilômetros dela, está em 28,67, então vejo ainda mais queda para esse ativo amanhã. Se vir alguma notícia relevante, aí vocês podem olhar com carinho, principalmente se ela conseguir performar acima de R$ 21,60, quem gosta de day trade, o ativo pode correr aí para R$ 21,80, R$ 22. Beleza, galera? Então, eram essas as informações para passar para vocês. Um grandíssimo abraço, uma boa noite a todos. Não esqueçam de encaminhar, de marcar os seus amigos que se interessam por essa área, que querem aprender um pouco mais. Nós temos diversos vídeos já passando detalhes, ensinando, orientando como você investir, como que você pode, qual o melhor primeiro recurso para você começar a entrar no mercado de ações, operações de swing trade. Temos uma gama de informações já, ainda tem muito mais vídeos para entrarem, para orientar você, investidor, que já tem sua expertise, mas ainda quer, digamos, refinar um pouco mais, ou se você quer começar no mercado. Então, tem para todos os gostos ali. E dúvidas, mande e-mail, entre em contato com a gente, estamos aqui firmes e fortes. E amanhã, 9h30 da matina, com a abertura do mercado, novamente passando pontos, orientando você para que você extraia o melhor do que essa bolsa tem a oferecer. Combinado? Grandíssimo abraço e até amanhã. Boa noite a todos. Tchau!